Neste dia, no dia 28 de setembro de 2018, muitos de nós se devem se recordar, houve vários terremotos, um deles atingiu a escala de 7,5, aliás, a magnitude de 7,5 na escala de Richter, ali em Palu, na ilha de Sulawesi. E este terremoto, se nós virmos bem, vemos aqui tanto Singapura, aqui Jakarta, tanto as várias ilhas da Indonésia, afetou essencialmente esta ilha. E há uma história muito interessante que aconteceu no aeroporto de Palu. Foi um terremoto devastador que matou cerca de 2.000 pessoas, quer dizer, 2.000 pessoas que desencarnaram, matou os corpos porque os espíritos não morrem, e cerca de 5.000 desaparecidos, né? Isto segundo a estimativa depois no dia 8 de outubro. Mas este terremoto tem um caso muito interessante, que foi o caso passado com este senhor, que está aqui na fotografia, um piloto desta companhia aérea indonésia, né? O piloto chama-se Recoseta Mafela, tem um nome estranho, assim, tipo italiano, de 44 anos. Então ele referiu mais tarde que passou o dia todo a sentir-se inquieto, sem saber porquê. Tinha o voo programado, mas estava muito inquieto. E então, durante o voo em direção ao aeroporto de Palu, naquela ilha da Indonésia, ele tinha o hábito de cantarolar, como qualquer piloto tem outros hábitos, às vezes nós até no nosso carro, né? Mas naquele dia deu-lhe para cantar em voz alta músicas espirituais, tipo cânticos, salmos, etc. De tal modo que o copiloto, que era muçulmano e eram amigos, disse: comandante, você, caramba, está aí com uma voz, devia gravar um CD de músicas de adoração, né? Assim na brincadeira. O mais interessante é que o senhor Mafela, quando estavam na aproximação, portanto os aviões quando estão a chegar a um aeroporto, não sei se já se aperceberam, para quem já andou de avião, eles têm uma espécie, têm um percurso, né, de aproximação, que antigamente se chamava perna base, perna cão e final. Portanto, eles fazem uma determinada aproximação, que está nos livros, está nos documentos, não é como eles querem. E nessa aproximação, o Sr. Mafela ouviu uma voz. Ele disse que ouviu uma voz dentro do seu coração, é interessante, uma voz dentro dele, a dizer para não aterrar, para fazer um novo circuito, porque os ventos estavam extremamente fortes. E assim fez um novo circuito de aproximação, como reiniciou e aterrou, né? Ora bem, entretanto, eles aterraram, os passageiros desembarcaram, mas aquilo era uma aterragem rápida de desembarque e embarque de outros passageiros. E ele continuava inquieto, e ele instruiu a tripulação para que não houvesse perda de tempo, sem saber bem porquê. Disse: olha, vocês mantenham-se a postos, vamos descolar o mais rápido possível, né? E tanto que nem se chegou a sair da própria cabine, ou tirar o cinto, e tomar um café, ou qualquer coisa assim do género, né? Diz ele: eu nem saí da cabine e pedi permissão à torre de controle para descolar 3 minutos antes da hora prevista, sem qualquer tipo de razão aparente, né? Entretanto, havia um jovem que estava na torre de controle, Antónios Agung, de 21 anos, que sim senhora, deu autorização, e foi muito interessante porque, pronto, geralmente o piloto e o copiloto, eles, do pouco conhecimento que tenham, eles partilham tarefas, né? Enquanto o piloto tem determinadas tarefas para executar, o copiloto vai auxiliando. De um modo geral, o copiloto é que mete a potência nos motores
à ordem do piloto, né? Mas naquela altura ele estava com tanta pressa que ele nem sabe porque ele fez o trabalho tudo sozinho, meteu potência a fundo e descolou o mais depressa possível. Isto de acordo com o relato dele. Ora, esta companhia, que é a Batik Airways, que é uma companhia indonésia, né? Portanto, ele diz que levava 147 passageiros e ele descolou da ilha às 18h02. Menos de um minuto depois, houve o tal terremoto de 7.5 que atingiu Palu. Curiosamente, reparem, o piloto tinha ouvido uma voz para descolar o mais depressa possível. Depois de ter ouvido uma voz para não aterrar e dar uma nova volta porque estavam ventos muito fortes. Pediu autorização sem razão aparente para descolar 3 minutos mais cedo do que a hora prevista, o que não é habitual, nem faz qualquer tipo de sentido, até é uma espera, é um descanso para a própria tripulação. Foi-lhe concedida, né? E eles descolaram às 18h02 e menos de um minuto depois houve o tal terremoto. Nenhum deles teve a noção do que se passava lá em baixo. No entanto, o piloto apercebeu-se que havia algo de estranho, tipo ondas muito altas, e tentou comunicar com o controlador aéreo para avisar de que havia qualquer coisa de estranho no mar, mas não conseguiu resposta e pensou, bem, deve ser uma das muitas, às vezes, falhas rádio, e não ligou. Só tiveram conhecimento do que aconteceu quando chegaram ao aeroporto de destino, né? Diz ele, eu tentei ligar para o controlador de tráfego aéreo algumas vezes para dizer que via algo, mas não houve resposta, reportou ele à BBC. Mais tarde é que ele descobriu porquê, né? Diz ele, neste momento difícil, durante os segundos de decisão, o controlador aéreo, rapaz de 21 anos, enquanto todos os outros fugiram, ele voltou para trás, ficou lá até o avião estar no ar. E só depois é que saltou, já da torre de controle danificada pelo terremoto, saltou de uma espécie da altura de um quarto andar e ao saltar partiu-se todo, passa a expressão em português, teve várias lesões, vários traumatismos, inclusive internos, e acabou por morrer por falta de assistência. E então diz ele, nesse momento difícil, durante os segundos de decisão, o controlador esperou por mim até que eu estivesse a salvo antes de ele pular. É por isso que eu o chamo de meu anjo da guarda, afirma Mafela, que considera o controlador um herói nacional. Se eu tivesse descolado 3 minutos depois, conforme estava no plano de voo, não teria conseguido salvar os 147 passageiros, porque o asfalto na pista de aterragem estava a subir e a descer como se fosse uma cortina de vento, por causa do abalo, não é? E então é muito interessante o que ele diz. É importante ouvirmos a voz de Deus e aconteça o que acontecer, devemos estar calmos, não em pânico, para que possamos ouvir claramente a voz de Deus vinda a nós pelo Espírito Santo. Diz o piloto, né? O António Agung, que é este jovem de 21 anos, que era o controlador que estava nesta torre, permaneceu lá, tanto conforme já referi, né? E ele conta, o piloto conta que quando a torre de controle foi atingida pelos relatos, os funcionários à volta do Agung fugiram, mas ele continuou no posto de trabalho para ter a certeza de que o avião estava no ar. As suas últimas palavras foram Batik 6321, que é o nome de código do voo, não é? Autorização para descolar, autorizada a descolar, não é? E quando ele se apercebeu que as saídas estavam todas bloqueadas, então tentou saltar lá de cima e foi na queda que ele desencarnou. Ora, segundo o piloto da Batik Airways, o Sr. Mafela,
quem o salvou foi a voz de Deus. Como é que nós podemos explicar isto à luz da doutrina espírita? É uma questão interessante. Para isso temos de ver o que é a mediunidade. A mediunidade, de acordo com o Espiritismo, é a característica que todos nós temos de captar o mundo espiritual. Mediunidade vem de médium. Médium, aquilo que está no meio. É alguém que consegue estar no meio entre o mundo terreno e o mundo espiritual, em determinadas condições, ok? Portanto, a mediunidade é uma espécie de um sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos tradicionais e a mediunidade é um sexto sentido, é a capacidade de ouvir os espíritos, de ver, de permitir que eles falem através das nossas cordas vocais, de escrever. Há vários tipos de mediunidade. Os cientistas costumam chamar percepção extrasensorial, uma percepção extrasensorial para além dos sentidos, dos 5 sentidos conhecidos, mas este também é um sentido, não é propriamente o termo correto, ou ESP do inglês, extrasensorial perception, né? Mas para nós chama-se mediunidade. Todos nós temos, a grande maioria tem essa mediunidade adormecida, em estado latente. São aquelas pessoas que dizem que eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não acredito nisso, eu nunca vi, etc, tal. Está adormecido. Assim como um cego de nascença também diz, eu não acredito que haja um amarelo ou vermelho, eu nem sei o que é isso, eu nunca vi. Porquê? Tem aquela capacidade de ver, com os olhos físicos, tem essa capacidade embutada, né? Bloqueada. A pessoa que não tem a mediunidade desabrochada também tem essa capacidade bloqueada. Por isso é que ela diz que não acredita, né? No entanto, há uma percentagem muito grande de pessoas no planeta, e são muitos milhões, que têm essa faculdade desenvolvida. São chamados médiuns, que não tem nada a ver com o espiritismo. A mediunidade é uma característica orgânica. Há muitos ateus que são médiuns, há muitos espíritas que são médiuns, católicos que são médiuns. A grande maioria dos santos católicos, se formos ver a história da Igreja Católica, eram médiuns, né? Há muitos budistas que são médiuns, enfim. Assim como há muitos das religiões todas e das doutrinas todas que veem, que ouvem, que cheiram, que têm gosto, né? Por isso têm os 5 sentidos tradicionais, também têm o 6º sentido. Atualmente, temos notado, sem que haja nenhuma norma rígida para isso, que desde a década de 1980, desde a década de 80, temos notado que as pessoas que nasceram depois dessa data apresentam com mais facilidade a mediunidade ostensiva, isto é, e principalmente depois do ano 2000, não por ser um ano 2000, 2001, por aí mais ou menos, não essa data rigorosa, os jovens apresentam uma maior sensibilidade. Portanto, essa mediunidade já está a desabrochar nas pessoas que têm um duplo objetivo, que é ajudar a pessoa a evoluir e provar à humanidade a imortalidade do espírito, né? Ora, que tipos de mediunidade existem? Se nós pegarmos neste livro, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é um manual científico da doutrina espírita, é um manual experimental. Depois de ler o Livro dos Espíritos, que é o livro principal, básico, aliás, inicial, se nós estudarmos o Livro dos Médiuns, vamos entender. E então Allan Kardec, metodologicamente, apresenta-nos vários tipos de mediunidade que ele descobriu. Não quer dizer que neste livro estejam todos os tipos de mediunidade que existem. Podem eventualmente existir outros tipos de mediunidade que nós desconheçamos, né? Ou que se venham a conhecer. No entanto, tem uma metodologia de pesquisa, de observação, de comparação, né? Que é universal e universalista. Aplica-se em qualquer parte do mundo, em qualquer pessoa, de qualquer crença ou convicção religiosa ou filosófica. Há vários tipos de mediunidade. Se formos ver neste livro, encontramos os médiuns falantes, ou médiuns de psicofonia, são aqueles que entram em transe e os espíritos falam através deles. Os espíritos não entram no médium, utilizam apenas as cordas vocais, é uma ligação mente-a-mente. Há os médiuns escreventes ou de psicografia, há os médiuns videntes, os que veem os espíritos, os médiuns audientes, os que ouvem vozes,
os médiuns desenhistas ou de psicopictografia, que desenham sobre a influência dos espíritos, os médiuns de desdobramento, que estando o corpo aqui, vão a determinados sítios fora do corpo de carne e vão relatando o que vem, enfim, entre todo um conjunto de outras mediunidades. Muito bem, o nosso tema é a mediunidade e os espíritos na nossa vida, não é? Então já sabemos o que é a mediunidade de acordo com a doutrina espírita. E o que é que são os espíritos? Vamos encontrar aqui neste livro, que é uma verdadeira pérola da humanidade, o Livro dos Espíritos, diz-nos que os espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. Ok? São os seres inteligentes que povoam o universo. Portanto, não é só os seres que andam à volta aqui do planeta Terra, que estão aqui reencarnados, mas do universo infinito, não é? Que tipos de espíritos existem? Allan Kardec ele próprio criou uma escala para nós termos uma ideia da evolução. E no Livro dos Espíritos aparece a escala espírita, dividida em 3 ordens de espíritos e em 10 classes, desde os espíritos mais brutinhos até aos espíritos puros. Nós lendo podemos ver de onde é que não fazemos parte estritamente de uma classe. Aquilo é apenas uma abordagem pedagógica, porque ele era um grande pedagogo, para nos dizer que nós vamos evoluindo moralmente. Podemos ter franjas de uma classe, franjas de outra, e de outra, né? Ali numa mistura na nossa evolução. Agora, a grande descoberta que o Allan Kardec fez, e que até então se desconhecia, é que os espíritos, e aqui é uma verdade lá para Alice, só sabem aquilo que sabem. E não sabem aquilo que não sabem. Isto é, antigamente nós acreditávamos, e ainda hoje muita gente acredita, que quando a pessoa morre, torna-se santo. Morreu, agora está em paz. Se calhar não está. Está mesmo ali a penar, mesmo ali ao lado do caixão, não é? Porque a morte é apenas mudar de casa, não é? Se eu não estou em paz aqui nas Caldas da Rainha e mudo de casa para Torres Vedras, continuo sem paz em Torres Vedras, porque a paz está dentro de mim, não é? Os espíritos só sabem aquilo que sabem. Se eu evocar um espírito de alguém que morreu alcoolizado, se eu o evocar numa determinada reunião e se ele se manifestar através de um médium, ele só vai dizer rigorosamente aquilo que ele sabia no dia anterior ou há 2 dias, quando desencarnou, quando faleceu. Mas ele é espírito, não sabe? Não. Os espíritos somos todos. Ele agora só está fora do corpo de carne. Portanto, ele só sabe aquilo que aprendeu na Terra. Quando aprender mais coisas no mundo espiritual, ele saberá mais coisas, né? Portanto, aquela ideia de que os espíritos sabem tudo não faz sentido, né? Era a mesma coisa. Eu que não tenho nenhuma formação académica superior, era a mesma coisa que eu agora mudar de casa para Torres Vedras e ao chegar a Torres Vedras ser um especialista em engenharia de minas. Não faz sentido nenhum, não é? Por amor de Deus. E então, isto é de tal maneira verdade que nós, nos centros, em qualquer centro espírita onde haja uma reunião mediúnica, e quase todos eles têm, que é uma reunião de contacto com o mundo espiritual, há casos muito interessantes. E há tempos manifestou-se um espírito, através de um médium. Estávamos a passar um pedido de ajuda de uma pessoa daqui das redondezas do Oeste, que tinha recorrido aqui ao nosso centro, e fizemos um pedido de ajuda. E manifestou-se um senhor muito simpático, por sinal, através de um dos médiuns presentes, que estava ansioso, e quem estava a conversar com o espírito perguntou: mas estás ansioso porquê? E tal, nunca mais me serve a malga de vinho, porque o dono do snack bar onde ele costumava ir não lhe estava a dar a malga de vinho. O homem já tinha morrido há bastante tempo e ainda não se tinha percebido que estava morto. Então continuava todos os dias a fazer a mesma coisa. Ia à tasca, bebia a malga de vinho, que ele não era a malga de vinho que ele bebia, ele encostava-se àqueles que bebiam e sorvia-lhe o álcool. E depois ia bem tarde para casa e dizia ele que eu assim não tenho que aturar a minha mulher.
deito-me de costas, bem quietinho, assim, para ela, e finjo que estou a dormir, que é para ela não me chatear. O mais interessante é que ele disse, entretanto, como os espíritos amigos começaram-lhe a mostrar a situação dele, e ele viu-se a cair fora da tasca e a bater com a cabeça no passeio. Disse, mas de facto aconteceu isso, mas eu estou bom, estou ótimo. Sim, estás vivo. Quem estava a falar com ele disse, estás vivo, claro, e estava, né? Portanto, entretanto, apareceu um outro espírito que se tornou visível, quer ao médium, quer ao espírito que estava a comunicar, que tinha falecido depois deste espírito, que eram amigos, e ele só, olha, está ali fulano, deu o nome dele. Nós não vamos dizer por uma questão de privacidade, pode ser conhecido aqui da região. Está ali fulano. Como você conhece-o? Perguntou a Amélia, que era quem estava a doutrinar o espírito. Sim, conheço, ele morreu num acidente de trator. E eu fui ao funeral dele, né? Quer dizer, o espírito foi ao funeral do amigo, que morreu depois dele, a pensar que ainda estava no corpo de carne. E, entretanto, começou a ficar confuso. E começou-se a perceber que havia ali qualquer coisa que não batia bem. E então, quer dizer, os amigos espirituais arranjaram uma maneira de, através do amigo que faleceu depois dele no acidente de trator, que ficou debaixo do trator, e ele começar a pensar, espera aí, será que eu afinal não morri? Então, olha, então eu vou com ele, com o fulano, também estão aqui outros amigos, que deviam ser os guias aqui da casa, eu vou falar com eles. Pronto, e ficou o caso despachado. O mais interessante é que nenhum de nós, pelo menos que eu saiba, tinha conhecimento desses nomes, dessas situações. Na semana seguinte, quando a senhora veio ao centro, perguntámos-lhe, assim, discretamente, e ela, sim, de facto, esse senhor existiu e ele morreu com uma pancada na cabeça, assim. Depois diz ela assim, espera aí, agora é que eu estou a perceber, então, por isso é que eu andava sempre com uma forte dor de cabeça aqui atrás, que foi por isso que ela veio ao centro e que lhe desapareceu essa semana. Quer dizer, o espírito que lhe foi desligado dela, né? Que lhe estava a provocar essa sensação, e ela deixou de ter a dor de cabeça. E o mais interessante é que o atual marido, o marido dessa senhora, ainda hoje trabalha como trabalhava então as terras do falecido, agora da esposa do falecido, claro. Portanto, foi um caso que foi possível identificar, uma manifestação espontânea, um caso de drop-in, ou manifestação espontânea, que foi possível identificar sem que nós tivéssemos conhecimento disso. Isto para dizer que os espíritos só dizem aquilo que sabem. Portanto, aquela ideia, é espírito, tem de saber. Não, aquele nem sequer sabia que estava morto. E uma grande parte dos espíritos que se comunicam não sabem que morreram. Continuam a saber com o seu corpo espiritual e pensam que ainda andam por aí. Ok? Mas ajudou muito o facto de ter visto o outro, que ele sabia, ele bem que tinha morrido. Pois, isso foi uma pontinha do iceberg, não é? Exatamente. Olha lá, o que é isto, afinal? Eu vou passar agora, provas da mediunidade. Será que existem provas da mediunidade? Ora, desde que o homem é homem, se nós formos estudar a história da humanidade, né, que vamos encontrar que havia pessoas com características especiais. A palavra mediunidade só aparece em 1857, com Allan Kardec, não existia antes. Portanto, mediunidade, médium, espírita, essas palavras só apareceram em 1857. Mas havia outras palavras, né? Havia os bruxos, havia as pitonisas, havia, enfim, todo um conjunto de nomes para aquelas pessoas que tinham a capacidade de falar com os espíritos, né? Allan Kardec pesquisou muito bem isso, comprovou a imortalidade do espírito e a existência da mediunidade. Essas pesquisas foram repetidas por exemplo, Sir William Crookes, na Inglaterra, Ernesto Bolzano, em Itália, e muitos outros pesquisadores a nível mundial,
e foram também pesquisadas e comprovadas cientificamente entre 1993 e 1998 em Inglaterra, em Seoul, pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a SPR, Society for Psychical Research, que é a mais importante a nível mundial. Então, todos os anos existem provas diárias, todos os dias, aliás, queria dizer, existem provas diárias da mediunidade nas nossas casas, em pequeninos pormenores. Ainda há bocado uma pessoa me dizia, lá em minha casa, lá o armário, aquilo de vez em quando parece sair do sítio, estala e tal. Não, é normal. Às vezes os espíritos provocam barulhos para se quererem comunicar de alguma maneira. E existe prova da existência dos espíritos ou isto é apenas uma crença? Quem estudar espiritismo verifica que isto está mais que provado. Não só com as pesquisas de Kardec, mas todo um conjunto de pesquisadores ao longo do tempo, desde 1857 até agora. Já referimos aqui há cerca de um mês, que atualmente, na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e podem confirmar isso quando chegarem a casa, pesquisam na internet, Universidade do Arizona, Estados Unidos, e põem a palavra Soul Phone, que é o telefone da alma, e cerca de 22 cientistas de todo o mundo, nenhum deles espírita, estão a criar um telemóvel para falar com o mundo espiritual. Criaram uma fundação, estão a investir milhares e milhares de dólares naquilo, e não são pategos como eu. São cientistas de topo. E eles dizem que o que está em causa não é se é possível ou não, é quando é que vai ser possível e como. Portanto, perante todo este conjunto de situações, por exemplo, os casos sugestivos de reencarnação, as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, a comunicação através dos médiuns, a comunicação através de aparelhos eletrónicos, tudo isso vem comprovar aquilo que Allan Kardec comprovou em 1857 e todos os outros que vieram depois de Kardec. Para terminar esta parte do piloto indonésio, eu tenho aqui um pequenino filme de 2 minutos, gostava que vocês vissem. Because of who you are, I give you glory. Because of who you Commercial pilot Ricoseta Mafela, a devout Christian, hums worship songs during his flights. But moments before the earthquake and tsunami hit Indonesia last month, he felt the urge to sing aloud. Because of who you are. God seems like saying, hey, just praise me and worship me. Captain Mafela said he saw nothing unusual as he approached Palu that day, other than strong winds that prompted a split decision to circle before landing. That delayed him landing by 9 minutes. As passengers departed and Mafela prepared for his next flight, he heard the voice again. Get out of this place. Depart early. Captain Mafela wondered if it was just his imagination or something else. Regardless, he obeyed what he had heard and took off 3 minutes earlier than the scheduled departure time. That decision literally saved him and his 148 passengers. The quake started on the Donggala area 17:55, 5:55 p.m. I pushed back at 5:52. The wave of the earthquake reached Palu 7.4, 7.7. It's just exactly after my liftoff. Yes. Those 3 minutes were crucial. After Captain Mafela's plane was safely airborne, this control tower started to cave in because of the strong earthquake, forcing air traffic controller Antonius Agong to jump from the 4th floor. He was a hero. Unfortunately, he died due to internal injuries. At the time, Captain Mafela and his passengers had no idea what was taking place below them. Later, Mafela realized his cell phone camera had captured a view of waves starting to form into tsunamis that struck central Sulawesi. Those runway cracked behind me, and the deep is around 1.5 to 2 meters. Behind the runway, that's where the liquefactions only happen on my departure time. Captain Mafela is glad he listened and obeyed. Oh God, thank you so much.
God reveals everything. If you are late even just 1 or 2 seconds, it could be a disaster. I don't need to prove that God is alive. I don't need to prove that God is here. I've seen it. It's more than enough for me. Lucille Talusan, CBN News, Palu, Indonesia. Que o viu, que o sentiu, né? Eu esqueci-me de referir isso, é que ele ouviu uma voz interior que lhe dizia assim: sai daqui rapidamente com este avião, qualquer coisa assim desse género, traduzido. Foi esse impulso que o levou, inclusive, a fazer a manobra que era suposto também ser feita pelo copiloto e despachar e descolar antes da hora, sem saber porquê. Muito bem. Então, como explicar isto à luz da doutrina espírita? Terá sido Deus? Terá sido o Espírito Santo, como o piloto Mafela refere? É muito interessante que quem passa por este tipo de fenómenos, por exemplo, as pessoas que têm uma experiência de quase morte e que veem uns seres luminosos e depois guardam essa consciência, cada um retrata o evento de acordo com as suas convicções religiosas. Se ele for católico, vai dizer que viu Nossa Senhora ou que viu Jesus, né? Se for muçulmano, é capaz de dizer que viu Maomé ou outra coisa qualquer. Portanto, cada um reporta-se de acordo com as suas convicções. Para o Mafela, que era um cristão, católico, embora o copiloto fosse muçulmano, para o Mafela, ele não tinha dúvidas que aquela voz só podia vir de Deus e do Espírito Santo, que é aquilo que os católicos acreditam, não é? Mas nós sabemos que este tipo de fenómenos enquadram-se perfeitamente dentro dos fenómenos de mediunidade. Isto é, este senhor, das duas uma, ou teve um episódio mediúnico apenas, porque aquelas pessoas não estavam na hora de desencarnar, para que ele se descolasse rapidamente, não era a hora daquelas pessoas desencarnarem, ou então ele pode mesmo ter mediunidade e nunca se ter apercebido disso e os espíritos terem ativado a sua mediunidade naquele momento. E é uma coisa muito interessante, porque todos os médiuns referem isso. Quando às vezes têm de fazer alguma coisa, essa vontade é irresistível. É quase como se uma pessoa não conseguisse, para o bem, claro, não conseguisse resistir a esse ímpeto, não é? Ora bem, mas temos um outro caso, e este vai ser mais rápido, que é o de Charles Lindbergh. Certamente já ouviram falar, pelo menos de nome. Aos 25 anos ele já era um piloto veterano do correio aéreo, né? Era capitão na reserva da aeronáutica na América. E entretanto houve um hoteleiro de Nova Iorque que ofereceu um prémio, vejam bem, naquele tempo, de 1910, 12 por aí, de $25.000 a quem atravessasse de uma só vez o Oceano Atlântico dos Estados Unidos a Paris. E alguns foram 3.600 milhas náuticas, né? Vezes 1.800 metros cada milha. E ele aceitou esse desafio, né? Isto foi em 1926. Então começou a fabricar o avião, né? O avião tinha 2 tanques especiais, portanto não tinha faróis, não tinha aquecimento, não tinha piloto automático, não tinha equipamentos para derreter o gelo das asas, né? Porque lá em cima as temperaturas são negativas e com o gelo os aviões caem, né? No entanto, ele fez história, né? Ele fez história. Ora, muito bem, já tinha havido outros 2 pilotos que tinham tentado e que tinham desaparecido no mar, não é? Digamos que a morte e a desgraça já tinham eliminado os outros concorrentes, não é? E havia outros 2, o Chamberlain e Levine, que se estavam a preparar para descolar de Nova Iorque, mas ele queria fazer aquilo, para além do desafio, era muito dinheiro, $25.000. Em 1926 é obra, não é? Então, o Charles Lindbergh, num momento de inspiração, vejam bem o nome que ele dá ao avião: Spirit of St. Louis, isto é, o Espírito de São Luís, né?
que está aqui escrito, né? Quando ele subiu à cabine, às 7h45 da manhã, a excitação era tanta e tantos pormenores que ele cometeu um erro gravíssimo, que não tinha dormido. Estava há 24 horas sem dormir, o homem que estava a entrar na cabine e que iria estar mais de 24 horas no ar, não é? E é claro que ele acabou por lamentar isso mais tarde. Ele depois descreve, num livro que eu vos vou mostrar a seguir, que por volta das 7h40 foi dada a partida ao motor e às 7h52 descolou rumo a Paris, né? Claro, isto era um evento muito famoso, as multidões estiveram a acompanhar, quase sem fogo, né? A sorte deste jovem, será que ele consegue, se não consegue, etc, né? Lá tiveram um reporte que ele já tinha passado pela Terra Nova e agora estava entregue a si próprio na imensidão do oceano, na escuridão, sem equipamentos, sem nada, né? E então aí começou uma luta terrível. É que ele já estava há mais de um dia sem dormir, sozinho no meio do oceano, sem nada, sem rádio, sem nada, e a cabecear, né? É muito interessante que no livro que ele escreveu, O Espírito de São Luís, de Charles Lindbergh, que retrata a travessia do Atlântico, ele diz que lutou muito contra o sono e a fadiga e que tinha momentos de inconsciência durante o voo, né? Ora, qualquer momento de inconsciência durante o voo seria fatal, porque não havia piloto automático, né? Se ele adormecesse e largasse o manche, caía, né? O avião caía. Para além de que era um avião feito de telas e coisas muito básicas. Então, o Charles Lindbergh narra no seu livro que apareceram dentro do avião formas espirituais e que sem a participação delas ele nunca teria chegado a Paris. Diz ele que um espírito guia o ajudava a afastar o sono. Era uma força invisível que o arrancava das profundezas do sono. E descreve como voou quase automaticamente o avião, desviava-se do rumo, o espírito guia trazia-o de volta ao estado de consciência. E Lindbergh escreve: embora não tire os olhos dos instrumentos durante um tempo que me parece estranho, ao mesmo tempo, e cheio de sono, a cabine enche-se de presenças fantásticas. Não sinto surpresa nem medo ao vê-las. Sem virar a cabeça, eu vejo-as tão claramente como se o meu crânio se tornasse um olho que vê para todos os lados ao mesmo tempo. Agora são muitos em torno de mim e falam-me com uma voz forte, mais forte que o ruído do motor. As suas vozes aconselham-me sobre o voo, discutem problemas de navegação, corrigem-me, dão-me orientação de extraordinária importância. A distância de Nova Iorque a Paris já não me importa. O meu corpo deixou de ter peso. Esses espíritos parecem constituir uma reunião de família e de amigos, depois de anos de separação entre nós, como se eu os tivesse conhecido antes, numa encarnação anterior. Isto em 1926. Finalmente, após longas horas dessa companhia espiritual, Lindbergh chega a Paris em apoteose. Depois volta aos Estados Unidos como herói. O seu voo foi, de facto, muito importante para o progresso da aviação. Temos aqui um pequenino reporte de 2 minutos que ajuda a cimentar a ideia. A maior dificuldade para um piloto aguentar um voo tão desgastante. Estamos falando de uma pessoa que havia passado 2 dias acordado. Esse voo foi um feito extraordinário. O cansaço extremo foi o preço a pagar por um longo voo solo. É por isso que é um choque saber que ele revelou não estar sozinho no cockpit. Como assim? Não pode ser. Realidade. Ah, mas é verdade. Segundo o relato do próprio Lindbergh, ele tem uma companhia muito interessante. Lindbergh disse que com mais ou menos 22 horas de voo, ele viu fantasmas que entravam e saíam pela paisagem do avião e conversavam com ele.
Ele disse que os fantasmas lhe deram instruções sobre a navegação, sobre o voo e o consumo de combustível. E ele fez questão de dizer que isso não foi resultado do cansaço. Ele acreditava que havia vivenciado algum tipo de consciência em outro nível. E se as dicas de navegação que ele recebeu dos espíritos tiveram alguma coisa a ver com a exatidão de sua posição, quando ele avistou terra firme com 27 horas de voo. Por mais difícil que for a navegação desse voo, apesar de todos os desafios que ele enfrentara, quando ele cruzou o litoral da Inglaterra, só estava 5 quilômetros fora do percurso planejado. Nada mal, considerando que ele transportava combustível para sobreviver a um desvio de 800 quilômetros da rota. 6 horas depois, às 10h22 da noite, Lindbergh pousou são e salvo no aeroporto de Le Bourget, a 15 quilômetros de Paris. É verdade. Mas na pista escura, um acidente fatal foi evitado por pura sorte. O pouso seria muito perigoso, não tanto para o Lindbergh, mas para as milhares de pessoas que esperavam na pista. O espírito de St. Louis não tinha freio. Então, quando ele pousou no meio daquela multidão de franceses, ele não tinha como parar o avião. E foi um milagre ninguém ter se ferido. Mas na alegria do momento, a multidão só se preocupava com um novo herói, que realizou uma façanha que parecia ficção. Foi um esforço sobre-humano realizar esse desafio, sem dormir por 3 dias, pilotando um avião sem instrumentos modernos de navegação. Foi como correr 1.500 metros em 4 minutos com o tornozelo quebrado. O voo de Lindbergh causou um efeito incrível. Ele consagrou o fato de que a humanidade entraria na era da aviação. E o fato de ter feito isso sozinho foi muito importante. E o fato de ser um jovem, quieto, vistoso, de só 25 anos. Ele era o símbolo perfeito dessa nova era da aviação. Então, amigos, a doutrina espírita vem nos dizer que os espíritos existem, que os espíritos povoam o universo, que os espíritos interagem connosco, muito mais do que o que nós pensamos, que os espíritos são uma das forças da natureza, né? Vem-nos dizer também que somos espíritos imortais, né? Temporariamente num corpo de carne, com múltiplas experiências a caminho da evolução do estado de espírito puro. E a mediunidade e os espíritos estão permanentemente na nossa vida e demonstram a veracidade desta frase que foi esculpida no dolmen do túmulo de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Pronto, deixo-vos aqui este caso, que penso que seja interessante para nós meditarmos acerca da interferência benéfica dos espíritos na nossa vida.